Olá pessoal, boa tarde. Olha aqui novamente, dando continuidade às nossas discussões sobre o tratamento especializado em feridas. Bom, hoje a gente vai abordar um assunto que é extremamente importante, mas que muitas pessoas ignoram, não levam a sério, não dão importância a esse conteúdo, que é o que? A limpeza de feridas, principalmente limpeza de feridas crônicas. E aí nós vamos dividir essa aula em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos abordar a limpeza de feridas na perspectiva das metaloproteases e do biofilme. Já no segundo vídeo, nós vamos falar de limpeza das feridas, mas dando enfoque às soluções e qual é a melhor solução e quais são os agentes mais utilizados para a limpeza de feridas, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui. Então, é importante a gente dizer que na literatura existe uma lacuna que não é muito claro a melhor maneira de se fazer limpeza da ferida, né? E mesmo sob o aspecto do desbridamento. O desbridamento é uma ação extremamente importante e a gente vai discutir alguns detalhes mais na frente. E a gente sabe que há um forte consenso entre os especialistas de que a cicatrização da ferida ela é prejudicada pela presença do tecido morto, corpos estranhos, revestimentos e detritos. Então, a gente sabe que a limpeza vai agir nesse aspecto. Portanto, a recomendação para o tratamento inicial é que o tecido morto deva ser radicalmente removido até o surgimento de tecido viável. Então, nós estamos observando aqui que, ao se falar de limpeza de ferida, nós falamos também da questão do desbridamento. Mas qual é a relevância da limpeza da ferida? Isso é importante? Então, a gente sabe que o ato de limpar é o processo de utilização de fluidos para remover contaminantes da substância da superfície da ferida e da pele ao redor, como bactérias e restos de coberturas anteriores. Então, a gente tem que parar para pensar em como que essa limpeza tem sido feita e como ela deve ser feita. Porque eu posso, numa limpeza, causar uma iatrogenia, levar um problema adicional, ou mesmo perpetuar a cronificação dessa ferida. Porque toda vez que eu uso um agente inadequado, toda vez que eu crio um trauma na ferida, ou mesmo na pele periferida, eu estou fazendo o quê? Eu estou agudizando, eu estou criando um trauma e através disso eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma resposta inflamatória e a gente tem que lembrar que a fase inflamatória é a primeira fase do processo de cicatrização. Então eu fico cronificando essa ferida. Mas aí, quais seriam as características ideais da limpeza de uma ferida? Como que deve ser feita? Qual que é a melhor forma, a melhor maneira? Nós vamos discutir isso mais detalhadamente no segundo vídeo, tá certo? Nós vamos abordar também os líquidos, quais são as substâncias atóxicas, as mais recomendadas. E o objetivo dessa limpeza, qual seria? Remover o excesso de micro-organismo no leito da ferida, remover o tecido necrótico, remover e controlar o exudato, corpos estranhos e tirar restos de pomadas, de coberturas, detritos que possam estar presentes no leito dessa ferida, mas, sobretudo, não causar danos ao tecido, principalmente ao tecido neoformado. Então, nesse ponto aí, eu tenho que pensar o que eu posso usar para limpar uma ferida que está 100% granulada. Nós vamos ter essa resposta no segundo vídeo. Pois bem, e aí a gente tem algumas opções de técnica estéreo, limpa, séptica, sem toque. Tudo isso vai depender do julgamento clínico do profissional. Eu tenho que avaliar onde esse indivíduo está inserido, quais são as condições clínicas desse indivíduo. Ele é imunodeprimido? Ele tem alto risco de infecção? Ele está no ambiente hospitalar? Ele está no ambiente domiciliar? Tudo isso vai ser influenciado. Então, quando a gente for falar das soluções, nós vamos fazer alguns questionamentos, inclusive a água. Será que eu posso usar água? Será que eu tenho que ter algum cuidado com o uso de água para limpar uma ferida? Então, tudo isso vai ser abordado no vídeo 2, ok? E nós temos um parecer técnico do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, que ele vai dizer que, ao se escolher a técnica da limpeza de uma ferida a ser utilizado, é importante considerar que, apesar de não haver lesão estéril, por quê? Toda vez que eu tenho uma ferida que vai cicatrizar por segunda intenção,
ela está aberta, ela está colonizada. Mas mesmo assim, eu tenho que pensar, refletir, porque eu tenho que evitar o aumento do número de micro-organismos no leito dessa ferida. E ainda destaca a lavagem de mãos, que a gente sabe que é uma ação extremamente importante, muitas vezes negligenciada, para reduzir fatores, né, que podem promover infecção de feridas. E aí, ainda dentro da questão da limpeza de ferida, na perspectiva não só de se jogar uma solução, mas de desbridar a ferida, nós vamos relembrar um pouquinho do On-the-Bed Preparation. Vocês lembram? Tem uma aula, o manejo de feridas complexas. Quem quiser entender melhor, acesse esse vídeo, que lá nós vamos ter as explicações detalhadas de cada uma dessas letras, tá certo? Que, na verdade, são 4 áreas clínicas do tratamento de feridas. Mas a primeira de todas é o T, de tecido não viável ou deficiente. E aí, quando eu falo no manejo desse tecido, está lá de cara o desbridamento. Não importa se é autolítico, enzimático, mecânico, instrumental, cirúrgico, mas ele está inserido. É a primeira área do manejo do tecido do On-the-Bed Preparation. Então aí a gente vê a relevância, a limpeza, o desbridamento, a limpeza do leito da ferida ganha um papel extremamente importante nesse processo de cicatrização, tá certo? Então ele passa a ser essencial, é a primeira área clínica de intervenção no preparo do leito da ferida, no On-the-Bed Preparation. Mas e aí? O que são feridas crônicas? Nós temos aquelas feridas que estão com uma cicatrização lenta. A maioria dos autores considera maior que 4 semanas. A gente vai encontrar alguns autores falando 6 semanas, mas a maioria diz que são aquelas lesões que se prolongam no processo cicatricial por mais de 4 semanas. O que está acontecendo nessa ferida? Ela tem uma inflamação prolongada e desorganizada. E lembra que eu falei que a forma de limpar pode perpetuar essa inflamação? Então é óbvio, se eu tenho uma ferida que passou da primeira fase da cicatrização, as células inflamatórias têm que reduzir. Mas às vezes, por limpeza inadequada, produtos inadequados, a gente perpetua essa fase inflamatória. Nós vamos ter ainda uma deposição insuficiente da matriz extracelular, que é essencial do processo cicatricial, diminuição da neovascularização, ou seja, da granulação, e, consequentemente, demora na reepitelização. Mas aí, e o exudato? O que é isso? Ele é bom, ele é ruim? Tem muita gente que acredita que ele é bom. Então, por quê? Pelo próprio conceito que eu vou dizer aqui agora. Ele nada mais é do que extravasamento de líquido, que contém proteínas e células sanguíneas, que estão lá dentro do vaso, ele extravasa por alteração da permeabilidade desses vasos, por vários fatores, e ele vai para o interstício ou cavidades. Isso a gente chama de exudação. Mas o que ele pode interferir? Quando eu estou numa fase aguda, ele vai diluir as toxinas bacterianas, ele ajuda na fagocitose devido à presença das enzimas, das proteases. Só que quando ele está em excesso, ele passa a ser prejudicial. Por quê? Em níveis normais, ele tem papel importante na cicatrização. Ele vai agir na eliminação da matriz extracelular danificada. Ele vai estimular a angiogênese, vai estimular a migração de células, contração e remodelação da cicatriz. Porém, em excesso, ele faz exatamente o contrário. Ele degrada essa matriz extracelular. Ele reduz multiplicação celular e, além de tudo, ele vai diminuir, vai reduzir as TIMPs, que são as enzimas que exatamente controlam as metaloproteases. Então, olha só, além de eu ter metaloproteases em excesso, eu vou ter uma redução das enzimas que controlam esse crescimento, que são as TIMPs. Tá vendo um ponto importante? Então, o que acontece? Eu preciso, né, de controlar tudo isso. E como é que eu vou fazer isso? A limpeza vai nos auxiliar, exatamente para prevenir essa liberação de citocinas inflamatórias, prevenir a formação de biofilmes e, além de tudo, controlar e minimizar o risco de infecção. Porque quando as metaloproteases estão em excesso, é isso que elas fazem. Elas estimulam formação de biofilme e induzem a infecção.
Então aqui a gente tem um esquema exatamente mostrando isso. Quando eu tenho essas metaloproteases em excesso, eu vou ter o quê? Tecido danificado, eu vou ter citocinas inflamatórias, várias células que estão atrapalhando o processo de cicatrização, culminando nesse atraso da cicatrização. Eu preciso do quê? De buscar um equilíbrio para essa cicatrização acontecer. Então, como é que eu vou controlar essas proteases? A redução da atividade excessiva das proteases está focada na ferida e pode ser atingida por alguns mecanismos. Primeiramente, eliminação das proteases. Como que eu vou fazer isso? Controlando o nível de exudato. E como que eu posso controlar o nível de exudato? Usando coberturas absorvíveis. Nós temos que usar coberturas que vão absorver esses fluidos, que são ricos em proteínas, mas que têm metaloproteases que estimulam, que estimulam células inflamatórias. Eu tenho que pensar nisso, tá certo? E posso usar também a terapia por pressão negativa, que a gente sabe que tem uma ação excelente nesse controle. Mas vem aí também a limpeza da ferida, a limpeza mecânica da ferida, não só através de jatos, mas através do desbridamento. Não podemos esquecer disso. Curativos antimicrobianos, nós temos a base de prata, que é extremamente rico, que a prata, em linhas gerais, ela vai ter um efeito bactericida imediato e bacteriostático residual, vai depender da cobertura, do tempo que ela consegue ficar no leito da ferida, tá certo? E o outro mecanismo é a retirada do biofilme, que a gente vai observar algumas estratégias. Então, a cronicidade de feridas ela está relacionada à presença do biofilme. Mas o que é biofilme? O biofilme é um conjunto de micro-organismos aderidos a uma superfície biótica ou abiótica, ou seja, uma superfície de um ser vivo ou não, e revestido por uma matriz extracelular, ou seja, são bactérias que se fixam a uma superfície, depois que elas fazem isso, elas começam a aglomerar, elas fazem uma matriz extracelular de proteção e ali dentro vai ocorrer vários fenômenos de adesão de outras bactérias, de outros micro-organismos, mas principalmente troca genética. E aí, a sujidade, o que é a sujidade na ferida? É a presença de resíduos e de fluidos corporais que podem resultar na formação de camadas de matéria orgânica e, em situação exacerbada, a formação do biofilme, ou seja, a limpeza da ferida promove prevenção da formação de biofilme. E aqui nós temos nesse slide as fases do desenvolvimento do biofilme. Primeiro é o que eu falei, a bactéria vai lá, vamos imaginar a nossa ferida, as bactérias vão e aderem em segundos, né, no leito da ferida. Isso é reversível, tá? Essa primeira fase. Ou melhor, na fase 0, diríamos. Na fase 1, nós vamos ter já adesão definitiva e irreversível, que demora de segundos a minutos. Na fase 2, tem o crescimento e divisão de bactérias, que demoram horas a alguns dias. Na fase 3, já existe a produção daquela proteção, da produção do exopolímero e a formação do biofilme. É nesse momento que eu considero que o biofilme foi formado. E na fase 4, adesão de outros organismos ao biofilme. Pode durar dias e meses. E lembrando que mesmo essa comunidade de bactérias que está aglomerada ali, ela está fazendo o quê? Troca genética. Então, nós observamos que existem evidências de que espécies diferentes possam se juntar nos microfilmes e levar a uma maior resistência a antimicrobianos. Então, aqui nós temos um ponto crucial no século XXI, no atual momento histórico, que a gente observa as resistências bacterianas aos antibióticos. E aí a gente sabe do problema que isso é e que isso gera. Isso aí gera uma outra discussão num outro momento, tá certo? Mas a gente sabe que esse biofilme ele é removido através da limpeza. Limpeza que envolve soluções e desbridamento. E isso nós vamos discutir no nosso próximo vídeo, onde nós iremos abordar a questão das soluções utilizadas para a limpeza das feridas, ok? Então, até a próxima.